Bom dia! Muito, muito bom dia! Bom dia, gente linda! Boa tarde, boa noite para quem tá assistindo gravado. Sextou! Nossa senhora, já é sexta de novo. Semana passa voando, né? Uma semana muito produtiva por aí, espero que por aí também. Muito bem, gente, estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené. Quem não pegou as outras partes da leitura, tá lá no meu feed na parte de vídeos e também outros livros que a gente já leu. Aquela dica de todo dia para quem vai acompanhar por aqui, coloca o celular longe do seu alcance para não clicar em notificação, para não sair, para não ir lá ver a mensagem. Se conectem com o aqui e o agora, né? Inclusive ontem, em um atendimento, eu pedi pra pessoa que me falou assim, eu não tenho tempo, ela me contando a rotina, a corrida, realmente uma rotina assim com casa, filhos, trabalho, fazendo faculdade, uma correria mesmo, assim. E aí eu pedi pra ela ir lá no Instagram, na aba Sua Atividade e Atividade Diária. Vocês já fizeram isso? Gente, ela tinha uma média de 3 horas por dia no Instagram. Média de 3, então tem dias que tinha mais, dias que tinha menos. Eu já atendi pessoas que tinham mais de 6 horas diárias de uso do Instagram e não tinham tempo, né? Então, façam isso também. Dá uma olhadinha pra ver onde que teu tempo tá correndo. E que se é pra ser aqui, porque aqui é uma ferramenta poderosíssima, tem muita coisa boa aqui. Eu brinco que é a nova TV, né? YouTube, Instagram, a nova TV do brasileiro hoje. Mas que seja em algo produtivo, né? Então, às vezes a gente fica rodando o feed. Eu já fiz várias limpas no meu Instagram, tenho que fazer de novo, inclusive. Páginas e conteúdos que não agregam, eu paro de seguir porque daí nem aparece mais no meu feed, não fica me dispersando, me atrapalhando. Vou lá e acompanho aquilo que eu quero realmente agregar na minha vida e aí sim, ali eu brinco que eu stalkeio, né? Eu vou lá, olho os conteúdos, leio legendas, acompanho de verdade, usar essa ferramenta para algo bom, né? E eu trago, bom dia, mãe! E eu trago essa leitura aqui todo dia de manhã como um compartilhar, justamente para trazer qualidade aqui também. Para quem tá se arrumando para ir trabalhar, para quem tá tomando café, para quem tá sentado, pronto, só quer receber um conteúdo no início do dia, em vez de ficar rodando o feed meia horinha ao menos, algum conteúdo que agregue. Então, para se proteger de você mesmo, coloca o telefone um pouquinho mais longe, para não acabar te dispersando, porque é muito rápido. Quando vê dessa notificação, a gente clica e já lá se foi meia hora, 40 minutos. E façam essa de ir lá na sua atividade e ver o tempo médio que vocês ficam aqui na rede social. E aí, vocês pensem e analisem quais conteúdos vocês lembram que agregaram para vocês nos últimos dias, estando rodando aqui o Instagram, certo? Vamos lá. Paramos ontem no capítulo, iniciaremos hoje, né? Terminamos ontem o capítulo 3, então estamos na página 53, dando início ao capítulo 4. De perto é mais difícil odiar o outro. Aproxime-se. Imagino que um dos motivos de as pessoas teimarem tanto em se apegar aos seus ódios seja a intuição de que, assim que o ódio se for, elas serão forçadas a lidar com a dor. Uma frase de James Baldwin. Se recuarmos bem o zoom e batermos uma foto em grande angular do nosso mundo cada vez mais definido por notícias, políticas e redes sociais, 24 horas por dia, veremos um bocado de ódio. Aqui ela traz a ideia da ultra angular, que é tu tira todo o zoom e aí fica uma imagem gigante, assim, tu consegue pegar bastante coisas ao teu redor, certo? Então,
ela traz a ideia de que se a gente tirar, né, colocar na ultra angular, a gente vai ver isso aí num bocado de ódio no mundo como ele tá hoje. Veremos posicionamentos arrogantes, xingamentos e trocas de ridicularizações. Veremos políticos criando leis que eles mesmos não terão que seguir graças aos seus próprios recursos e exibindo atitudes que custariam a maioria de nós nosso emprego, nossa família e nossa dignidade. Nas redes sociais, vemos opiniões isentas de responsabilidade, veracidade e, pior de tudo, identidade. Mas quando damos um zoom em nossa própria vida, a imagem muda de um coração frio, furioso e afrontado para a pulsação vibrante de nossa existência cotidiana. Nós sentimos amor e conhecemos a dor. Sentimos esperança e conhecemos as dificuldades. Enxergamos a beleza e sobrevivemos aos traumas. Nem todos contamos com a proteção do privilégio e com o luxo do anonimato. Tentamos construir vidas conectadas e amorosas, enquanto preparamos marmitas, damos carona, voltamos para o trabalho e investimos em cada momento possível de alegria. Enquanto o mundo mais amplo caminha para o que parece ser um colapso total do discernimento moral e da comunicação produtiva, as mulheres e os homens que entrevistei e que traziam em si a noção mais forte do verdadeiro pertencimento mantiveram o zoom em suas próprias vidas. Não que ignorassem o que acontecia no mundo ou tivessem deixado de defender seus ideais, mas eles se empenharam em avaliar a vida e formar suas opiniões sobre as pessoas a partir das suas experiências reais, olho no olho. Fugiram assim da armadilha em que a maioria de nós caiu. É possível odiar grandes grupos de estranhos, porque os membros desses grupos que por acaso eu conheço e de quem gosto são raras exceções. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos de participantes da pesquisa. A retórica política. Os democratas são uns otários. Sua experiência. Para uma conservadora de longa data, isso parece fazer bastante sentido. Mas e aquela sua colega de trabalho mais próxima? Aquela que levou você de carro até o hospital quando ligaram dizendo que o seu marido teve um ataque cardíaco na academia e estava sendo conduzido às pressas para o pronto-socorro. A que ficou com você na unidade cardíaca, depois correu para pegar seus filhos na escola e ficou com eles em casa. Que a ajudou a preparar o funeral e assumiu as suas tarefas enquanto você esteve fora. Ela não é uma otária. Você, na verdade, a ama. E ela é uma democrata. A retórica política. Os republicanos são uns babacas egoístas. Sua experiência. Você concorda 100%, exceto pelo seu genro, que é um marido amoroso e maravilhoso para o seu filho e um pai mais do que incrível para sua neta. Graças a Deus, ele está na família. Ainda mais do que o seu filho, é ele quem manda para você e para sua esposa todas aquelas fotos fofas e os mantém sempre em contato com a sua netinha. Ele não é egoísta, ele não é um babaca, ele é um republicano. A retórica política. Ativistas anti-aborto são hipócritas fundamentalistas de mente fechada. Sua experiência. Como ativista feminina, você não poderia concordar mais, exceto pela ótima professora que você teve no ensino médio católico. Ela foi a pessoa mais íntegra que você já conheceu e vivia incentivando a pensar criticamente sobre assuntos difíceis, mesmo que fosse para discordar dela depois. De fato, foi ela quem ensinou você a ser uma ativista eficiente. Ela não é hipócrita nem uma mente fechada, ela é pró-vida. E se o que experimentamos mais de perto for verdadeiro, e tenhamos que questionar o que ouvimos no noticiário e da boca dos políticos inescrupulosos? De perto, é mais difícil odiar o outro. E quando sentimos dor e medo, a raiva e o ódio são normalmente as emoções que escolhemos. Quase todo mundo que eu já entrevistei ou conheço vai dizer que é mais fácil ficar puto da vida do que triste ou assustado. Às vezes, imagino como seria colocar o mundo inteiro num documento de Word e usar o localizar e substituir entre as palavras e ações de ódio e aquelas de dor. Como seria se eu pudesse substituir o ódio dos negacionistas do massacre de Sandy Hook pela dor? Ou o meu próprio ódio a eles pela minha dor quando ao tipo de mundo em que vivemos, onde fazem coisas assim? Como seria essa conversa?
Será que funcionaria? Funcionaria perguntar aos supremacistas brancos sobre a dor que norteia o seu ódio, que por sua vez cria tanta dor e medo para os outros? Bom dia, Nath! Ai, que animação! Adorei, hein? Bom dia! Algumas vezes, eu admito, não dou a mínima. Houve épocas nesse processo de pesquisa em que eu senti vontade de gritar. Podem ficar com o verdadeiro pertencimento para vocês. Eu fico com o meu ódio. Minha filha estava lendo um livro sobre vida na faculdade e os 3 primeiros capítulos eram basicamente lições sobre como evitar uma agressão sexual. Será que eu realmente me importo com a dor que guia esses cretinos bêbados e violentos que fazem das universidades lugares tão perigosos a ponto de as alunas precisarem de um livro ensinando a fugir dessas pessoas? Não. Danem-se vocês e a dor das pessoas que causam dor. Eu fico com a minha querida e orgulhosa raiva. Mas qual é o fim disso? Ignorar a nossa própria dor e a dor do outro não está funcionando. Por quanto tempo ainda vamos continuar tirando gente afogada do rio, uma a uma, em vez de ir até a nascente e descobrir a origem da dor? O que precisa acontecer para abandonarmos a soberba e viajarmos juntos até o berço dessa dor que nos abate de tal maneira que é impossível conseguir salvar a todos? A dor é implacável. Cedo ou tarde ela consegue chamar nossa atenção. Apesar das nossas tentativas de mergulhá-las em vícios, descontá-las fisicamente nos outros, sufocá-la com o sucesso e com a dor nos materiais ou ainda estrangulá-la com o nosso ódio, a dor vai dar um jeito de se fazer sentir. Ela só vai parar quando a reconhecermos e cuidarmos dela. Abordá-la com amor e compaixão exigiria uma ínfima parcela de energia necessária para combatê-la, mas aproximar-se da dor nos aterroriza. A maioria de nós não foi ensinada a admiti-la, verbalizá-la e conviver com ela. Nossas famílias e nossa cultura viam a vulnerabilidade necessária para reconhecer a dor como fraqueza. Então nos ensinaram a raiva, o rancor e a negação. Mas o que sabemos agora é que quando negamos nossas emoções, elas se apropriam de nós. Quando nos apropriamos das emoções, temos condições de reconstruir e encontrar nosso caminho em meio à dor. Por vezes, apropriar-se da dor e expor esse esforço de lidar com ela nos leva à raiva. Quando nos negamos o direito de sentir raiva, negamos nossa dor. São muitas as mensagens vexatórias cifradas na retórica do por que tanta agressividade, do chega de histeria, do quanta raiva vindo de você e do não leve isso para o lado pessoal. Todas essas reações costumam surgir e sugerir algo como a sua emoção ou opinião está me deixando desconfortável ou engula isso e fique na sua. Uma reação típica seria: fique com a raiva e continue assim. Esse conselho não se sustentou na minha pesquisa. O que descobri é que sim, todos temos o direito e a necessidade de sentir raiva e de nos apropriarmos dela. É uma importante experiência humana, mas também é fundamental reconhecer que não dá para ficar guardando qualquer raiva, rancor ou desprezo. Aquela mistura querida de um pouco de rancor com um pouco de desgosto por um período muito longo de tempo. A raiva age como um catalisador. Guardá-la nos deixa exaustos e doentes. Internalizar a raiva tira nossa alegria e vitalidade. Externalizá-la nos deixa menos eficientes na tentativa de criar mudanças e conexões. É uma emoção que precisamos transformar em algo que dê vida. Coragem, amor, mudança, compaixão, justiça. Ou, às vezes, a raiva pode mascarar uma emoção bem mais delicada, como a tristeza, o remorso ou a vergonha, e precisamos usá-la para descobrir o que realmente estamos sentindo. Seja como for, a raiva é um poderoso catalisador, mas também uma companhia capaz de sugar a sua vida. Não consigo pensar em um exemplo mais poderoso do que a frase: vocês não terão o meu ódio. Em novembro de 2015, a esposa de Anthony Larries foi morta por terroristas na casa de shows Bataclan, em Paris, junto de outras 88 pessoas. 2 dias depois dos ataques, numa carta aberta postada no Facebook endereçada aos assassinos de sua esposa,
Larry escreveu: na noite de sexta, vocês tiraram a vida de um ser excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho, mas não terão o meu ódio. Não sei quem vocês são e não quero saber. Vocês são almas mortas. Se aquele Deus pelo qual vocês cegamente matam nos fez a sua imagem, cada bala no corpo da minha esposa terá sido uma ferida em seu coração. Então não vou lhes dar a satisfação de odiá-los. Isso é o que vocês querem. Mas responder ao seu ódio com raiva seria ceder à mesma ignorância que fez de vocês o que são. Vocês querem que eu sinta medo, que veja meus concidadãos com desconfiança, que sacrifique minha liberdade em troca de segurança, pois fracassaram. Eu não vou mudar. Larry continua: somos apenas dois, meu filho e eu, mas somos mais fortes que todos os exércitos do mundo. Enfim, não vou mais perder tempo com vocês. Preciso estar com Melvin, que acabou de acordar da sua soneca. Ele só tem 1 ano e 5 meses. Vai comer seu lanche como faz todo dia, então vamos brincar como fazemos todo dia, e pelo resto da sua vida esse menino vai desafiar você sendo feliz e livre, porque vocês tampouco terão o ódio dele. A coragem... Ai, gente, Meu Deus! A coragem é forjada na dor, mas não em tanta dor. A dor que é negada ou ignorada se torna medo ou ódio. A raiva nunca ressignificada se torna ressentimento e amargura. Eu amo o que o Prêmio Nobel da Paz Kailash Satyarthi disse na sua palestra do TED em 2015. Kailash. A raiva habita cada um de vocês. E vou partilhar um segredo por uns poucos segundos. Se ficarmos confinados nas conchas apertadas dos egos e nos círculos do egoísmo, a raiva se tornará ódio, violência, vingança e destruição. Mas se formos capazes de romper esses círculos, a mesma raiva pode se transformar num grande poder. Temos como romper os círculos usando nossa compaixão inerente e nos conectar com o mundo pela compaixão para deixá-lo melhor. A mesma raiva poderia se transformar nisso. Pagamos pelo ódio com a própria vida, e esse é um preço alto demais. Os limites sempre existem, mas na natureza selvagem. Mesmo na natureza selvagem. Quando nos dispomos a nos aproximar, estamos nos dispondo a, cedo ou tarde, entrar num confronto de verdade, cara a cara. Quer seja durante o jantar, no trabalho ou na fila do mercado, o confronto olho no olho é sempre difícil e desconfortável. E quando envolve família, é ainda mais difícil e doloroso. Se a sua família for minimamente parecida com a minha, você já se viu obrigado a convocar o amor e a decência diante de emoções que vão de leve frustração a ira. Manter a coragem e se firmar sozinho quando necessário, no meio da família ou da comunidade, ou de estranhos raivosos, parece uma natureza selvagem e indomada. Quando começo a pensar, já chega, isso é difícil demais, estou muito perdida. Ouço as palavras de Maya Angelou ecoando. O preço é alto, a recompensa é ótima. Mas eis aqui uma questão que me surgiu durante a pesquisa. Qual é o limite? Será que existe um limite na natureza selvagem separando comportamentos toleráveis dos que não são? A recompensa pode ser ótima, mas eu preciso mesmo aturar alguém que está me detonando ou questionando o meu próprio direito de existir? Será que existe um limite que não deveria ser ultrapassado? A resposta é sim. Os participantes que praticavam o verdadeiro pertencimento falaram abertamente sobre os seus limites. De fato, essa pesquisa confirmou o que eu havia descoberto no trabalho anterior. Quanto mais nítidos e respeitados os limites, maior o grau de empatia e compaixão pelo outro. Limites pouco nítidos, menor abertura. É difícil conservar a boa vontade quando se sente que estão se aproveitando ou ameaçando você. Examinando as informações, vi que o limite foi traçado em favor da segurança física e do que as pessoas chamam de segurança emocional.
Segurança física faz sentido. A segurança física é um dos pré-requisitos não negociáveis da vulnerabilidade. Não temos como ficar vulneráveis e abertos se não nos sentirmos fisicamente seguros. Segurança emocional era um pouco mais ambíguo. Isso é ainda mais válido num mundo onde a expressão segurança emocional costuma ser usada para dizer que não preciso ouvir nenhum ponto de vista diferente do meu, ou de que eu desgoste, ou que para mim esteja errado, ou que vai me deixar chateado, ou que não está à altura da minha ética política. Precisei investigar mais a fundo para entender melhor. Quando pedi dos participantes exemplos de quando se sentiram emocionalmente inseguros ou ameaçados, um padrão bem nítido surgiu. Eles não falavam em ter seus sentimentos feridos ou serem forçados a ouvir opiniões antagônicas. Eles falavam em linguagem e comportamento desumanizadores. Reconheci isso no ato. Vinha estudando a desumanização e observando isso no meu trabalho havia mais de uma década. David Schmidt, autor do Last Thing Human, explica que a desumanização é uma resposta a motivos conflitantes. Queremos causar o mal a um grupo de pessoas, mas vai contra a nossa natureza, enquanto membros de uma espécie social, chegarmos ao ponto de ferir, matar, torturar ou degradar outros seres humanos. Smith explica que existem inibições bem profundas e inatas que nos impedem de tratar outras pessoas feito animais, caça ou predadores perigosos, e escreve: a desumanização é uma forma de subverter essas inibições. A desumanização é um processo. Michelle Maese, diretora do Departamento de Filosofia de Emmanuel College, expõe isso de um jeito que, para mim, faz sentido. Então, vou usar alguns dos seus trabalhos aqui para nos orientar. Maese define a desumanização como o processo psicológico de demonização do inimigo, fazendo com que ele pareça menos que a gente e, portanto, indigno de tratamento humano. A desumanização geralmente começa com a criação de uma figura do inimigo. Quando escolhemos um dos lados, ficamos desconfiados e cada vez mais raivosos. Não só reforçamos a ideia de termos um inimigo, mas também vamos perdendo a capacidade de escutar, de nos comunicarmos e de praticar um mínimo de empatia. Quando vemos as pessoas do outro lado de um confronto como moralmente inferiores e até perigosas, o confronto passa a representar o bem central, o mal. Maese escreve: a partir do momento em que as partes estabelecem o confronto dessa forma, suas posições se tornam mais rígidas. Em alguns casos, a mentalidade se soma a zero. Se desenvolve quando as partes passam a crer que precisam necessariamente garantir a própria vitória ou enfrentar a derrota. Surgem novas metas para punir ou destruir o oponente. Em alguns casos, a liderança mais combatida chega ao poder. A desumanização já motivou inúmeros atos de violência, violações dos direitos humanos, crimes de guerra e genocídios. Foi o que possibilitou a escravidão, a tortura e o tráfico de pessoas. Desumanizar o outro é o processo pelo qual nos tornamos cúmplices de violações contra a natureza humana, contra o espírito humano e, para muitos de nós, de violações contra os dogmas centrais de nossa fé. Como isso acontece? Maese explica que a maioria de nós crê que os direitos humanos básicos das pessoas não podem ser violados, que crimes como assassinato, estupro e tortura são errados. A desumanização bem-sucedida, porém, cria uma exclusão moral. Grupos selecionados com base em sua identidade, gênero, ideologia, cor de pele, etnia, religião, idade, são retratados como inferiores, criminosos ou mesmo malignos. Cedo ou tarde, o grupo-alvo é expulso do escopo de quem naturalmente recebe a proteção no nosso código moral. Isso é exclusão moral, e a desumanização está em sua essência. A desumanização sempre começa pela linguagem, e com frequência é apanhada por imagens. Testemunhamos isso ao longo da história. Durante o Holocausto, os nazistas descreveram os judeus como sub-humanos. Chamavam os judeus de ratos e os retratavam como roedores transmissores de doenças, fossem em panfletos militares ou em livros infantis. Os Hutus envolvidos no genocídio de Ruanda chamavam os Tutsis de baratas.
É comum referir-se aos seus povos indígenas como selvagens. Os sérvios chamavam os bósnios de alienígenas. Donos de escravizados ao longo da história os consideravam animais subhumanos. Eu sei, é difícil acreditar que poderíamos chegar ao extremo de privar pessoas de um mesmo tratamento moral, de nossos valores morais básicos, mas é contra a biologia que estamos lutando aqui. Fomos criados para acreditar no que vemos e dar sentido às palavras que ouvimos. Não podemos achar que todo cidadão que participou ou foi espectador de atrocidades contra a humanidade fosse um psicopata violento. Isso é impossível, não é verdade e não atinge o X da questão. A questão é que somos todos vulneráveis à lenta e insidiosa prática de desumanização. Portanto, todos temos a responsabilidade de identificá-la e impedi-la. Muito bem, e na sexta-feira a gente vai começar o subtítulo Coragem para abraçar a nossa vulnerabilidade. Trouxe aqui pra gente fechar a nossa semana uma mensagem, uma frase. Então eu vou tirar, vamos ver se faz sentido pro dia de hoje. Tantaranan. Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Incrível. Essa frase dá para se usar em empresas, em amizades, em família, né, com filhos. Elogie em público e corrija no particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Sensacional. Gente, tá fazendo sentido pra vocês essa leitura? Pra mim tá fazendo tanto sentido. Vocês percebem que eu quase não tô parando ela, né? Vocês estão curtindo também? Pra mim tá sendo, meu Deus, sensacional, assim. Tá virando várias chavezinhas. Muitas coisas que eu já acreditava. Então ver outra pessoa também trazendo em forma de palavras, às vezes, aquilo que a gente sente, que a gente não sabe exatamente como expressar. E também perceber que é preciso muita coragem para sermos nós mesmos, né? Meu Deus. Parar para analisar cada uma dessas situações, desses contextos, tanto pela história também, né? Porque, vamos lá, nós somos conectados à nossa ancestralidade durante várias gerações, no mínimo 4. 4 gerações são 50, 60 anos de história, talvez, por aí. Pensar que isso tudo tá interligado com os acontecimentos da história do mundo e que a gente, de forma indireta, também tá conectado a isso ainda. Então, olhar, às vezes, para essas questões de escravidão, de assédio, enfim, de desumanização, a nossa ancestralidade viveu essa história, viveu isso. Alguns como escravos, alguns como donos deles, alguns como parte da plebe, né? Outros, então, passaram tanta necessidade. Explica muita coisa do que está acontecendo nos dias atuais no Brasil também. Exatamente. Eu acho incrível isso, tá? Esse livro, deixa eu ver se aparece aqui quando que ela escreveu. Aparece com certeza, deixa eu só achar. Quando ele foi escrito. Aqui. 2017 ela escreveu esse livro. 18, 19, 21, 22. Fazem 6 anos. 6 anos e ela tá trazendo questões que a gente tá vendo no mundo, tá vendo no país agora também, né? A gente tá vendo acontecer ainda. Então, parar pra pensar que naqueles 6 anos atrás, isso já era algo que se vivia nos Estados Unidos e hoje a gente tá vendo acontecer aqui no Brasil também, mas que a gente possa dar um zoom, tirar a lente amplificada, né? Tirar a ultra angular, onde a gente olha no geral e dar um zoom na nossa própria vida. Olhar na nossa vida o que a gente pode melhorar, como que a gente pode contribuir com o mundo, não com o mundo todo, o planeta Terra, mas com o mundo ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente fala tanto de querer ajudar o planeta, ajudar o mundo, mas e se eu começar estendendo a minha mão do meu lado, né? Quantos projetos sociais a gente pode ajudar, quantas famílias, quantas pessoas a gente pode agregar, né? E às vezes com dinheiro, em outros momentos com trabalho. Eu falo muito isso em mentoria. O servir pode ser de várias formas. Eu acredito muito no doar também, doar financeiramente, doar alimento, doar roupa, doar coisas, porque
a gente consegue entender melhor que mesmo doando, a gente sempre tem o suficiente, tem alguém que talvez possa estar precisando, né? Então, estender a mão em forma de contribuição e também estender a mão em forma de auxílio, do tempo nosso, de uma palavra, né? Eu trago aqui vários conteúdos todos os dias, toda semana, de forma gratuita. Alguns outros sim de forma paga, mas muito conteúdo vem aqui de forma gratuita. E isso também é um servir, né? Porque eu recebo mensagens das pessoas falando, me ajudou aqui, me ajudou ali. Então, como que cada um de nós pode ajudar as pessoas ao nosso redor? Como que eu posso estender a minha mão? Como que eu posso me colocar a servir? Fica aí a análise para o sextou. Gente, um ótimo, extraordinário dia. Que vocês tenham um final de semana abençoado, incrível, de descanso, de produtividade, que seja maravilhoso. E a gente se encontra aqui de novo na segunda, às 7h30. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e até segunda!